A brincadeira do dia, lugares de brinquedos. Edição Rio de Janeiro. Em 2011, eu me mudei para a cidade do Rio de Janeiro por questões de trabalho. E uma das primeiras coisas, né, que eu senti da mudança de São Paulo capital para a capital Rio de Janeiro, foi a ausência de lugares de brinquedos. Então, eu sou super rato de galeria, pesquisei muito, fucei muito, entrei em muitas galerias dessa cidade do Rio de Janeiro para ver se eu encontrava, brinquedos, né, especialmente os que eu colecionava, né. Então eu tenho algumas fases, assim, que eu busco, né, então e aí eu sempre tenho alguns segmentos que eu procuro mais, e aí então eu estava nessa busca e tive muitas dificuldades. Apesar de que em 2 galerias eu acabei encontrando lojas interessantíssimas, bancas de jornal, também é uma coisa diferente, né, de São Paulo, e a feirinha da Praça 15. Nessa fase eu estava colecionando então Super Powers, era a minha grande busca, Masters of the Universe e X-Men, especialmente os da Toy Biz. Então eram os que eu estava em busca e garimpando nessas localidades, né, nesses lugares de brinquedos. Então, para começar agora o nosso roteirinho Rio de Janeiro, eu começo pelo bairro do Flamengo. Vou iniciar pelas 2 galerias que têm lojas interessantíssimas, começando pela TAF Shop, ela é auto-intitulada como um brechó de brinquedos, olha que legal, e realmente tem brinquedos e muitos brinquedos também voltado para meninas, né, então tem muitas bonecas, muitos brinquedos de meninas, né. Também tem, né, que como a gente vê na vitrine, vários carrinhos, vários brinquedos de meninos. Ainda existe essa questão, né, de gênero dentro dos brinquedos, né. Então só para ter uma ideia, né, de como é a loja e o que tem então à venda nessa loja. Eles fazem a venda pelo site e também Mercado Livre, né, eles têm um site próprio. Então só para ter uma ideia da disposição da loja. Essa loja, então, ela fica no bairro do Flamengo, na Marquês de Abrantes. Então, é um lugar bem fácil de ser localizado, né? Jogando no Google, a gente consegue achar o mapinha direitinho e aí fica mais fácil, né? Então, mais aí imagens do brechó de brinquedos. Agora a gente parte para Crossover Colecionáveis. É uma loja muito especial, né? Eu, assim, sou super fã, né, do Alexandre, que é o dono, o trabalho que ele desenvolve e o acervo que ele tem, né? Então, grande parte dos meus Toy Biz X-Men eu comprei nessa loja, recomendo, os preços são excelentes e tem muita variedade, tem muita coisa para garimpar aqui, tem muita peça legal, de qualidade, né? Então eu recomendo, é um lugar que eu sempre frequentei, desde que eu descobri, sempre frequentei em busca das minhas peças perdidas, né? Das minhas preciosidades aí. Apresentando um pouco mais da loja, as prateleiras, que estava, né, num momento de arrumações, mas a gente consegue ter uma noção do que tem, muitos produtos Star Wars, então a gente encontra de diversas marcas, né, Kenner, Hasbro, vejam que também tem, né, Ultraman, o Astro Boy, tem Batman, Goku, tem muita coisa para todos os gostos, né? E os colecionadores fazem a festa aqui porque tem muita coisa boa ainda na caixa, lacrada, coisas de época, muitos produtos então interessantíssimos, né? Sempre foi para mim um lugar não apenas para compra, para o garimpo, mas também de distração mesmo, sabe? De ir lá para ver os produtos e tal, né? Para um colecionador, isso é muito legal, ter um lugar para você frequentar, né? Ao Strador ali do He-Man
do Masters of the Universe, que também coleciono. Então, tem Homem de Ferro, tem Pokémon, bastante Pokémon. Então, dá para ter uma noção de como é a loja, do que tem então no acervo aí do Alexandre. Então, a Crossover, para mim, é tipo a número 1 no Rio de Janeiro para brinquedos antigos, né? Então, é o local para se encontrar os action figures antigos, muita coisa ainda lacrada, né? Muita coisa ainda nova. Então, cheguei aí no momento de arrumação da loja, especialmente de quadrinhos, que ele estava organizando os quadrinhos, eles também vendem os quadrinhos, e aí então vamos ouvir um pouquinho sobre a história da Crossover. Aqui o amigo, aí eu Alexandre, queria Crossover, ouvir um pouquinho do início aí. pouquinho da história, tem que ficar olhando pra aí pra falar? Não, vai organizando suas então, coisas, e eu vou filmando a loja. Cara, vamos lá, um resumo da ópera, assim, da Crossover, né? Eu sempre fui colecionador de quadrinhos durante mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, comecei nos anos 80, acabei no começo nos anos 2000, né? Eu trabalhava com outras coisas, eu era só colecionador, mais de quadrinhos, não de outras coisas, tá? E essa ideia veio em 2008, quando eu saí do meu antigo emprego, digamos assim, emprego mais tradicional, né? Numa empresa mesmo, né? Carteira assinada, essas coisas do tipo, né? E teve uma oportunidade, tinha um cara aqui querendo passar uma loja aqui na galeria, que era a Gibilândia, né? E eu tava querendo fazer, tipo, nunca tinha tido loja. Aí eu falei, vamos fazer uma experiência, né? Aí eu fiz falei, vamos fazer um tempo aí de experiência pra ver se dá certo, se eu gosto. Aí eu assumi a loja com todos os encargos, né, da loja. Isso foi em 2008, começo de setembro de 2008. Já tem 12 anos. E foi passando o tempo, aí eu fui começando a montar a minha clientela, etc. Aí eu ia assumir a loja, não consegui assumir a loja nem foi por causa do cara, que eu assumi até essa empresa mesmo de Bilândia. Só que como aí não cheguei a um acordo com a senhoria, né, da época lá, que era outra loja aqui a gente tá na mesma galeria desde 2008, mas a gente já é a terceira loja aqui, né, primeiro foi a loja 7, loja 14, agora a gente tá na loja 5. Aí acabei tendo que ir para outra loja aqui, como eu falei, da 7 para 14, isso foi em 2011 já. E como eu não consegui chegar a um acordo lá, acabei abrindo uma outra loja, né? Aí quando efetivamente surgiu o nome da Crossover, né? Mas eu considero, como a loja já era minha, apesar do outro nome, era minha cara, eu assumindo tudo, né? Eu montei a loja toda, só peguei fisicamente, né? A loja que tinha antes da Gibilândia. Por isso eu considero desde 2008 a Crossover, né? Como eu falei, eu fui colecionador até o começo dos anos 90, mais de quadrinhos, né? Aí hoje eu tenho, nos últimos 12 anos, eu tenho a experiência, que eu vejo, eu trabalho com isso, mas eu sou o outro lado, que é o dealer, né? Que é o revendedor. Mas eu tenho amigos, tudo, vários, graças a Deus, igual você. Clientes viram amigos, isso é uma gratificação para mim, pessoal, acho bem legal, né? E o mercado aqui eu acho meio complicado, porque quando por exemplo, o pessoal que conhece São Paulo e alguns outros locais, isso é mais ativo do que aqui, né? Tem muito mais lojas. E aqui tem, hoje em dia, porque hoje em dia também é da moda, né? Em 2020 também na moda, por causa desses filmes, tanto os filmes nerd aí, seja de Marvel, DC, muita gente aí que diz que é colecionador, né? Mas é colecionador de 2008 pra cá, né? De filme de Homem de Ferro pra cá, dos últimos 10 anos. Mas não é aquele colecionador mais raiz que já gostava disso, ou colecionava há mais tempo, né? Há décadas, etc. Aqui eu acho mais difícil isso por causa da variedade de lojas que tem, né? Da quantidade e variedade. Você vê muita loja hoje, inclusive as lojas tradicionais de brinquedos, que tem shopping e tudo, você tem um setor meio de colecionável, mas na realidade é só aquelas coisas mais modernas. Tipo um Pop Funko, aqueles bonecos Marvel Legends que estão saindo agora, né? O Marvel Select, as coisas que estão sendo lançadas, as coisas novas, digamos assim.
Quando eu falo de colecionismo, eu acho interessante, para mim, o termo colecionismo, uma das coisas que a gente sempre tenta ter aqui na Crossover é justamente ter coisas novas, mas ter as coisas antigas, as coisas vintage, né? Vintage ou vintage, tanto faz. Aqui a gente trabalha com quadrinho, com mangá, com quadrinho importado. Você vai achar uma coisa lançada há pouco tempo, mas você vai achar um quadrinho lá dos anos 70. Isso eu acho um colecionismo mesmo, né? Enquanto a maioria das lojas, não estou menosprezando nada, mas você acha muita coisa só recente. Agora, por isso que eu estou falando do Rio de Janeiro. Você vai em São Paulo, até no Paraná, você vai em Minas e tal, mas o São Paulo, que é sempre mais forte, você vê muitas lojas que trabalham com as coisas antigas também. Entendeu? Isso eu acho que uma grande dificuldade aqui para o colecionador do Rio de Janeiro é achar essas coisas mais difíceis. O pessoal só acha na internet, né? Você vai querer um G.I. Joe lá dos anos... comandos e ação, né? Não é nem G.I. Joe. Um comandos e ação dos anos 90, 80, você não vai achar numa loja. Aqui no Rio é muito difícil. Aqui na Croacia você pode até achar. Mas de maneira geral você não vai achar, né? Isso eu acho que é uma maior dificuldade. Lojas antigas, né? Eu conheci... Em São Paulo eu conheço poucas, né? Conheço hoje mais, depois que eu comecei a trabalhar, depois de 2008 pra cá, mas conheço bem pouca. Acho que não é nem que me inspirar, acho que eu conheci até pessoalmente os donos, né? Eram as antigas gibiterias que acabavam tendo brinquedos também. É um termo que... gibiteria é interessante, que sempre foi usado muito, principalmente nos anos 90. Hoje em dia ainda é usado alguma coisa, tipo... Algumas lojas usam o termo de gibiteria. Eu sempre, apesar de gibi, por exemplo, é sempre o item que eu tenho mais, em termos de número, mas eu nunca me considerei uma gibiteria, ou seja, uma comic shop, né? Eu sempre fui uma loja de colecionáveis. Para mim, o gibi é um colecionável a mais. Seja super-heróis, seja mangá, seja Turma da Mônica, qual que seja. Né? É um colecionável a mais. Por isso que eu sempre usei o termo, eu sempre gostaria de uma loja de colecionáveis. E eu, talvez inspirado mais como fã mesmo, que eu conhecia mais essas lojas dos anos 90, né? Que foram a Ponte HQ, a Companhia dos Quadrinhos, né? Que eu conhecia, sou amigo do dono, do antigo dono. A outra que tinha, qual era? A Gibimania, que foi a primeira, né? Assim, era mais uma gibiteria, né? Do Marquinho. Mas eu não digo sinceramente que foi uma inspiração delas, mas me ajudou, com certeza, para ter uma ideia. A inspiração mais, eu acho que foi, de novo, não menosprezando todas as lojas, né? A Companhia dos Quadrinhos, Ponte HQ, né? Cult Comics, do Cláudio, tiveram várias aí, Metrópolis tem também, né? Do Thales. Essas daí, aí tiveram algumas outras que não ficaram tanto tempo, quanto a do Júlio, que era diversificada, né? A Rio Anime Store, e outras pequenas que nasceram e acabaram. Mas a inspiração acho que foi mais pessoal como fã, né? Como eu falei, hoje em dia eu não sou colecionador, mas fã, você sempre, você nerd, você fã, acho que a vida toda, vira e mexe aí, eu tô arrumando aqui, aí eu dou uma parada, caraca, eu não li isso aqui, vou dar uma lida nisso daqui, fã você sempre, né? E basicamente o que? 2003, por aí, 2003, eu comecei na Praça 15, como eu falei, até 2008 eu tinha empregos mais tradicionais, digamos assim, né? Trabalhava em empresas, né? Não era autônomo, não tinha loja, etc. E a minha ideia original era justamente quando estava... Como eu já tinha me desapegado, como eu falei, eu colecionei até o começo dos anos 2000, né? Um pouquinho antes da Panini. Eu colecionei até um pouquinho antes da Panini. Colecionava quadrinhos. E eu comecei lá para desfazer da minha coleção. Na realidade é isso. Né? Aí lá mas era uma coisa extra, que eu ia aos sábados, eu falei, eu trabalhava de segunda a sexta normal, ia lá no sábado, quando dava, etc. E comecei a fazer da minha coleção e comecei a pegar um gosto também por vender. Aí comecei a pegar outras coisas e começar a trabalhar com venda também. Mas sempre foi uma coisa meio paralela. Né? Isso já em 2003, eu continuei trabalhando com isso até, basicamente, eu lembro que eu trabalhei de 2003 até 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Aí eu saí, eu estava sem tempo, basicamente. Como eu trabalhava outra coisa, não tinha muito tempo. E eu voltei mais ou menos em meados de 2006 e de lá estou basicamente até hoje, né? Mas aí eu já voltei com o intuito de mesmo sendo uma coisa paralela, como venda paralela, como uma coisa extra, né? Vendedor como extra. E a partir de 2008, que eu deixei de trabalhar em empresas, quando abri a loja, passou a ser vendas oficial, né? Eu passei meu ganha-pão passou a ser vendas, né? A minha renda principal.
ser vendas e ir lá. E o problema da Praça 15, eu acho que isso foi só. Houve uma queda também no movimento desde que saiu da perimetral, né? Quando eles derrubaram a perimetral, foi, se eu não me engano, foi abril de 2014, né? Que eles derrubaram a perimetral, e aí a feira foi deslocada para ali pro lado do Palácio Imperial, onde é hoje. Houve um. Teve uma queda muito grande que hoje eu acho que ainda era muito mais movimentada quando era embaixo do viaduto, o pessoal fala da perimetral. Tem muito mais movimento. Mas a gente. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar, principalmente em 2008, né? Oficialmente, eu ia todo sábado, cara. Sábado, feriado, chovia, Natal, Carnaval, porque era um lugar de movimento para vender e para comprar. Né? Tanto os compradores estão indo ir. Hoje em dia, a minha tendência é ir uma, duas vezes no máximo lá na Praça 15 por causa do movimento em si. Né? Mas a gente está tentando, mas eu acho um lugar pouco aproveitado. Né? Talvez o pessoal da administração poderia aproveitar e virar era para virar para mim um ponte cultural, que tem um potencial muito grande para virar um ponte do Rio de Janeiro. Para ter eventos, para ter, sei lá, para ter botar uns food truck ali, era para ser um evento por semana. Né? Botar um palcozinho para o pessoal tocar, o pessoal novo ou não, entendeu? Eu acho que viraria uma coisa cultural que poderia, inclusive, ficar o dia inteiro, talvez, não sei. Essa é minha humilde, eu não é da minha área de produção de eventos, essas coisas, mas eu acho que tem esse potencial que é pouco explorado e hoje em dia é diversificado, é bem legal sempre isso. A gente continua indo lá, como eu falei, não toda semana não vou, mas tem um pessoal que vai mais, pessoal de colecionáveis, tem bastante gente hoje. Esse sábado agora, o último foi o primeiro que eu voltei a botar barraca desde a pandemia, lá desde março, né? Foram mais de 5 meses, quase 6 meses, né? Sem botar barraca lá. E até tem gente nova lá, eu achei interessante isso. Outras pessoas que trabalham no colecionismo estão lá novos também, e os antigos estão voltando. Vamos ver se a gente sai desse pseudo normal até virar um normal de novo aí. Então esse foi o Alexandre da Crossover Colecionáveis, lá no Flamengo, na Marquês de Abrantes. Não deixem de visitar. E aí coloquei mais 2 imagens da loja totalmente organizada, conforme eu prometi para ele, né? Porque ele estava num processo de arrumação. Então vejam que bacana que é a loja. Recomendo. Então agora indo para o centro da cidade, eu destaco, saindo pelo metrô Uruguaiana, tem uma banquinha logo ali da Uruguaiana, depois a gente segue pela Rio Branco e aí sentido Praça 15. Então na estação da Uruguaiana a gente tem a Banca das Miniaturas, ou a Banca da Uruguaiana, né, como também é conhecida. Então tem coleções, miniaturas e quadrinhos. Aí então a gente tem as opções de colecionáveis. Para mim era muito inusitado encontrar, né, colecionáveis dentro de uma banca de jornal. E frequento bastante, já comprei quadrinhos aí também. Então agora indo para o centro, a banca Action Figures, que fica exatamente na Rio Branco, pertinho ali, quase esquina com a 7 de setembro. Então também é um outro ponto de parada e tem diversos colecionáveis. Então só para ter uma ideia de como ela é. Então são os pontos aí de parada, que é o caminho, né, para a Praça 15. E aí, ainda na Rio Branco, a gente consegue, no Shopping da Informática, visitar a New Collection e tem agora uma nova unidade que fica lá no Terminal Menezes Cortes, né? No edifício garagem, que eles chamam. Essa, então, é a unidade mais antiga, número 12, dentro, então, do Shopping da Informática. Tem muita coisa, Iron Studios, tem Funko Pop, então tem muita coisa. Cotobuquiá. Aí essa já é do edifício garagem, essa é a nova unidade. Ela é um pouco maior, mas o acervo é muito semelhante com o que tem lá e as lojas se comunicam também. Então é uma outra opção, ainda no sentido caminho Praça 15, né? Então dá pra gente ter uma ideia. Também eu destaquei a Brink Center, que é uma loja que fica ali pertinho da Banca da Uruguaiana. Essa loja ela é bem antiga e também, mas os brinquedos eles são mais recentes, né? É uma loja de brinquedos normal, é uma rede aqui no Rio de Janeiro.
e aí então é uma opção legal, assim, uma loja antiga que também serve ali para esse circuito centro, né, quem tiver por ali no caminho da Praça 15 vale a pena visitar. E aí chegando na Praça 15, né, um dos maiores patrimônio que nós temos aqui no Rio de Janeiro, então tem um passeio que a gente, né, respira a história do Brasil, a história do Rio de Janeiro, então vale muito a pena. Todo sábado pela manhã a feirinha funciona e vejam que agora nós temos muitas bancas com colecionáveis, né? Então são diversos tipos, tem coisas vintage, tem coisas antigas, coisas novas. Então existe uma boa variedade aí, diversas opções, né, de colecionáveis. Então só para ter uma ideia de como que é por lá. Então é um passeio assim que vale muito a pena, colecionador que vem para o Rio de Janeiro tem que conhecer, né? Então aí tem carrinhos da Hot Wheels, muitos bonecos, muitos bonecos. Então vale muito a pena conhecer, recomendo. Passeio imperdível no Rio de Janeiro. Todo mundo me pergunta se eu frequento praias no Rio. E aí então com esse vídeo eu apresento para vocês as minhas praias preferidas nesse Rio de Brinquedos.